Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre a crise humanitária na Venezuela. Muito especial também, onde se verificou uma atmosfera muito profunda e muito emocionante até de solidariedade, de uma mobilização que vai muito além de uma mobilização política, que é uma mobilização de autoridade, de pessoas que estavam ali para um momento de altruísmo e de criação de uma nova realidade na Venezuela, assim como nós aqui também hoje. Tive lá a possibilidade também já de interagir com vários venezuelanos que estão ali na Colômbia, todos eles agradecendo, no caso, o papel do Brasil, dos outros países também, o papel da OEA, o secretário-geral da OEA, que também estava lá, mas muito emocionante isso de ver as pessoas que têm essa ânsia, esse anseio de recuperar a liberdade, de recuperar uma vida decente no seu país, no caso a Venezuela, de vê-los vendo o Brasil como um país que está ajudando nesse processo, que está colaborando, que está fazendo o seu papel. E hoje estamos aqui para exercer esse papel aqui na fronteira, acompanhando esse primeiro carregamento de ajuda humanitária que vem de Boa Vista, composto, como eu dizia, de contribuição dos Estados Unidos e do próprio Brasil. E, como dizia, na expectativa de que se permita o ingresso disso na Venezuela, se permita a distribuição, que será apenas o começo de um processo. Bom dia, eu não falo português, eu só falo espanhol. Muito obrigado, muitas graças. Obrigado a todos por estar aqui esta manhã. Sabemos que muitos de vocês estão aqui desde ontem e obrigado à imprensa e graças aos jornalistas foi possível conhecer a repressão que a Guarda Nacional cometeu contra os indígenas, que são binacionais e que cruzam essa mesma fronteira todos os dias. Obrigado pelas reportagens sobre esse incidente, porque isso dá conta da crueldade, da maldade desse regime que se sabe já perdeu e que só pode, nesse momento, usar da repressão. Muito obrigado ao governo do Brasil. Verdadeiramente, se existisse uma palavra maior do que obrigado, deveríamos usá-la hoje. O chanceler Ernesto Araújo, que representa o governo do presidente Jair Bolsonaro, toda a equipe dele, do Itamaraty, o embaixador Norberto Moretti, que sem ele nada disso teria sido possível, e toda a equipe que está acompanhando neste momento, toda a equipe da Embaixada dos Estados Unidos, muito obrigado também. Eu cheguei há 2 semanas, como vocês sabem, a Embaixada é somente uma pessoa nesse momento e também um grupo de voluntários que nos acompanha e nos ajuda, de forma que esse esforço todo em apenas 2 semanas, coordenado pela Chancelaria do Brasil, através da Agência Brasileira de Cooperação e com a participação do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde, de outras entidades encarregadas, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Hoje podemos dizer que vamos passar por essa fronteira e que o nosso país está aí bem perto, passará o primeiro carregamento de ajuda humanitária nesse esforço ao qual o Brasil se soma e também os Estados Unidos. O Brasil e Venezuela sempre tiveram relações harmoniosas. Historicamente, tivemos relações francas, abertas e sem nenhum tipo de problema de ordem política. Mesmo assim, sem dúvida, depois de 20 anos de ditadura na Venezuela, o governo do Brasil foi um dos primeiros a reconhecer o presidente encarregado, Juan Guaidó, que no dia 23 de janeiro prestou juramento e assumiu as responsabilidades que correspondem ao presidente da Assembleia Nacional. Por isso, esse dia é tão importante, porque hoje se marca exatamente 1 mês que o nosso presidente interino prestou juramento e está exercendo o cargo como presidente legítimo, reconhecido por mais de 50 países. Daí a importância de entrar ajuda humanitária hoje. Eu sei que isso é muito difícil. Ontem aconteceram coisas terríveis nessa fronteira pertinho, mas temos boas notícias. Hoje de manhã, se vocês examinam as notícias que vêm de Cúcuta, 4 guardas nacionais usaram um blindado e tiraram os contêineres que fechavam a passagem e abriram o espaço. Ou seja, o que o presidente pediu
e determinou às autoridades militares que coloquem a mão no coração, que pensem que nesses caminhões de ajuda humanitária também estão indo remédios para suas famílias, que nesses caminhões de ajuda humanitária também está indo arroz e leite para seus filhos. De forma que nós não estamos pedindo outra coisa senão permitir aliviar a dor dos enfermos, porque esses doentes estão morrendo, porque pode faltar, às vezes, uma aspirina simples. Pedimos que as crianças não sigam morrendo de fome. Vocês são testemunhas de como eles cruzam essa fronteira, desnutridos, doentes, e graças à operação acolhida do governo brasileiro encontraram refúgio, saúde, medicamentos e educação. De forma que aqui apenas nos resta dizer ao governo brasileiro e ao governo dos Estados Unidos, obrigado. Esse é um gesto que nunca vamos esquecer e que as relações políticas lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente Donald Trump, pelo presidente Ivan Duque, todos os presidentes que acompanharam ontem o nosso presidente Juan Guaidó, há uma América Latina diferente, uma América Latina que está mudando, muito mais solidária, muito mais unida em alguns valores essenciais como a liberdade e a democracia. De forma que, muito obrigado a todos, obrigado Brasil, obrigado aos Estados Unidos. A primeira remessa de ajuda humanitária do Brasil à Venezuela chega agora pela manhã em Pacaraima, no estado de Roraima. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está a caminho e daqui a pouco concede uma entrevista coletiva na cidade que faz fronteira com a Venezuela. E é para lá que a gente vai ao vivo com o repórter Vladimir Neto. Vladimir, bom dia. Como é que está a expectativa aí na cidade pela chegada dessas doações? Alô? A gente teve um probleminha com a comunicação. Já já a gente tenta falar, então, com o Vladimir. Vamos seguir aqui com os nossos assuntos. O presidente... vamos voltar, então. Conectamos, então. Conseguimos conexão com o Vladimir. Vladimir, bom dia. Se você me ouve, como é que está a expectativa aí para a chegada desses donativos? Bom dia a todos. Nós estamos aqui em Pacaraima, perto da fronteira do Brasil com a Venezuela, e a expectativa é grande, viu? Vou mostrar para vocês um pouco do fluxo de imigrantes venezuelanos que ontem entraram no Brasil. Tem muita gente andando aqui e começando a fazer o seu cadastramento. São pessoas que entraram ontem no Brasil, apesar da fronteira fechada, venezuelanos que vieram por trilhas, atravessaram trilhas no meio do mato e que agora estão sendo regularizados pelas Forças Armadas Brasileiras, né? Eles receberam comida, tomaram banho e agora cerca de 250 pessoas, essas pessoas agora vão receber documentos para ficar aqui no Brasil. Isso faz parte da Operação Acolhida. E o clima aqui é de muita expectativa. Segundo informações do governo, 2 caminhões 3/4 estão a caminho de Pacaraima. Saíram de Boa Vista por volta de 5h40 da manhã. Nesse momento estão na estrada, sendo escoltados por carros da Polícia Rodoviária Federal. São 2 caminhões 3/4. Eles são caminhões de transporte urbano, eles têm capacidade para até 3 toneladas, ou seja, no máximo 6 toneladas, do que seria a primeira parte de um carregamento de cerca de 180 toneladas de alimentos e remédios que estão disponíveis para essa ajuda humanitária que está marcada para ser entregue hoje, né, ao povo da Venezuela. Então, a população toda que está aqui, o pessoal da Venezuela, está muito na expectativa de quando vai chegar essa comida, porque ela pode não atravessar a fronteira. Eles não sabem como isso vai ser feito. A fronteira continua fechada hoje, ninguém passa, assim, é proibido passar pelos caminhos oficiais, por carro ou a pé. As pessoas chegam até lá, mas não conseguem, e a expectativa é o que vai acontecer a partir de agora. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele também está a caminho da cidade, está sendo esperado para uma entrevista coletiva logo mais, daqui a meia hora, e deve falar sobre esse esforço brasileiro, o que vai acontecer. A estratégia está mantida, o governo brasileiro vai manter esse plano, mas diante da fronteira fechada pode ser que os alimentos não passem. Caso isso aconteça, que os alimentos não passem, eles vão ser guardados aqui. Há locais que estão sendo preparados dentro dos batalhões do Exército, né, para poder acondicionar esses alimentos e esses remédios durante um tempo até que essa situação seja definida. Até por causa disso, o governo brasileiro decidiu que não vai entregar nesse primeiro momento alimentos perecíveis ou remédios que precisem de algum tipo de refrigeração. Também não vão entregar nenhum dos alimentos e remédios que os Estados Unidos querem doar. Nesse momento, só itens brasileiros, nesses que não perecíveis, que seriam entregues
a população venezuelana. Entre os venezuelanos que estão aqui em Pacaraima, também há uma expectativa de receber algum tipo de ajuda. Então, a gente vai acompanhar toda essa movimentação ao longo do dia. Ontem o dia foi muito tenso aqui em Pacaraima, né? Assim que a fronteira foi fechada, começou a juntar gente ali perto, teve uma tensão entre os soldados e os próprios venezuelanos, e logo soubemos que estourou aquele conflito um pouco depois da fronteira, depois da cidade de Santa Helena de Uairém, que é a 17 quilômetros daqui, um pouco depois, índios entraram em confronto com soldados da Guarda Nacional venezuelana. Foi um conflito muito intenso, com tiros que atingiram vários indígenas, 2 deles morreram, 15 ficaram feridos, 11 considerados graves, foram trazidos aqui para o Brasil, né, nas ambulâncias que a Guarda Venezuelana deixou passar, e estão sendo atendidos nesse momento nos hospitais de Pacaraima e os mais graves no de Boa Vista. Então é isso, a nossa expectativa aqui é acompanhar o desenrolar desse dia para saber se essa ajuda humanitária que o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, prometeu que começaria a ser entregue hoje, efetivamente vai atravessar a fronteira do Brasil para a Venezuela. Voltamos ao estúdio. Vladimir, a gente percebeu muita gente circulando de um lado para o outro aí. A gente sabe que a fronteira está fechada. São venezuelanos vindo para o Brasil ou voltando para casa? Como é que está a situação aí? Olha, assim, essas pessoas que a gente viu aqui circulando, vamos mostrar mais um pouco delas, elas vieram da Venezuela. Ontem, todas as pessoas que a gente está vendo, aquelas pessoas que estão ali perto dos pontos de acolhida, essas pessoas atravessaram a fronteira ontem, apesar da proibição do Nicolás Maduro. Elas atravessaram por trilhas no meio do mato, driblando a fiscalização. A Guarda Nacional Venezuelana não fez nenhuma ação contra essa movimentação, e eles chegaram aqui, não tem lugar para dormir, muitos dormiram na rua, muitos foram acolhidos naquelas barracas brancas, tomaram banho, foram alimentados dentro do contexto da Operação Acolhida das Forças Armadas, e agora estão vindo para este outro posto aqui do lado, onde eles serão identificados. Esse é o procedimento normal da Operação Acolhida. Então, respondendo a sua pergunta, eles são, na maioria, venezuelanos que agora não querem voltar para a Venezuela e ficam nesse trecho. Eles agora, muitos, quando estão indo para lá, eles ficam na beirada ali, olhando o movimento, onde tem uma bandeira, eles ficam ali esperando para ver se por acaso vai abrir a fronteira, ou se algum parente vem, ou se eles vão cruzar pelo meio do mato. E os que estão aqui estão em busca de algum tipo de ajuda, ou seja, essa movimentação aqui é intensa, ao longo de todo o dia e durante a noite também. Eles dormem na calçada aqui, e é um reflexo dessa crise, né, de imigração que está acontecendo por conta da crise econômica lá na Venezuela. Vladimir, obrigada pelas informações, bom trabalho por aí, qualquer novidade é só nos chamar.